E é exatamente sobre esse contexto histórico que a gente vai entender, né, e conversar agora com a historiadora Carolina Martins. Carolina, muito boa tarde para você. Quando é que a gente tem os primeiros registros, né, dessa relação de São João, das brincadeiras juninas com São Marçal? Então, o primeiro registro de histórico que a gente tem sobre Bumba Meu Boi em São Luís é de 1828. É muito provável que essas brincadeiras já existiam bem antes, né, no século XVIII ainda. Mas a gente só tem mais licenças policiais, né, os grupos pedindo autorização para o chefe de polícia para sair às ruas, nas ruas, né, de São Luís, no interior da ilha, no final do século XIX. E aí, nesses pedidos de licença, a gente já tem lá os pedidos para festejar São João, São Pedro e São Marçal. Certo. Agora, falando de São João, São Pedro e São Marçal, a gente tem uma ligação que é justamente São Pedro e São Marçal, né? Quando é que surge isso das brincadeiras, né, se apresentarem um dia na Capela de São Pedro e depois já irem ali para o João Paulo? Como é que surge isso? Em que momento? Então, nesse período que eu estou falando, no final do 19, os grupos de Bumba Meu Boi já circulavam bastante pela ilha por inteiro, né? Então a gente tem registro de grupos circulando na periferia da cidade, como ali pela Madre Deus, pela Camboa, e também no interior da ilha, né? Então eles circulavam pela estrada que ligava a cidade ao interior da ilha, que chamava Caminho Grande. Então nesse Caminho Grande a gente já tem esse movimento, né, de grupos de Bumba Meu Boi entrando e saindo da cidade. Então eles festejavam São João, São Pedro e São Marçal desde essa época, né? A festa de São Marçal, algumas pesquisas indicam que ela começou entre os anos 20 e 30, a pedido de alguns comerciantes do bairro do João Paulo, que começaram a contratar essas brincadeiras para se apresentar no bairro, né? E também tem uma relação com as limitações que eram impostas aos grupos de Bumba Meu Boi pelo chefe de polícia, né? Que eles não poderiam entrar no centro da cidade de São Luís, então isso acabou fortalecendo esses espaços no interior da ilha, no caso o bairro do João Paulo é um desses espaços. Tá certo. E agora, a gente acabou de ver numa outra reportagem que depois de muitos anos, né, não teve esse encontro, né, não teve toda essa magia cultural, enfim. Qual que é o impacto disso, né, para a população, que também é muito religiosa nessa época? Isso. As festas juninas do Maranhão ainda tem essa dimensão religiosa muito forte, né? Então, as pessoas não poderem expressar a sua fé, a sua religiosidade nessa época é um impacto muito grande, né, para a vida, né, de todas as pessoas, né? Porque o Bumba Meu Boi é o que dá sentido à vida delas, né? Então, o dia de São Pedro, o dia de São Marçal é o dia de pagamento de promessas, é o dia de reafirmar, né, a sua fé, é o dia de fazer novas promessas. Então, quando as pessoas são impedidas de fazer isso, né, isso causa, claro, um impacto muito grande na vida delas, né? Então, a gente espera que no ano que vem tudo esteja resolvido para que a gente possa, né, de novo estar na Avenida São Marçal, estar na Capela de São Pedro, né, festejando, agradecendo, né, e pedindo as bênçãos dos santos. É verdade. Muito obrigada, viu, Carolina, pelas suas informações. Inclusive, ela estava me falando agora há pouco que essa relação com São Marçal é muito nossa, né? Muito local. Em outros lugares do país, né, se festeja muito São Pedro, São João. Enfim, o São Marçal é nosso. Há uma reportagem completa, né? Você acompanha hoje à noite sobre os impactos, né? O que a pandemia causou nessa festa tão tradicional e tão importante, né, para a gente. Kate.